Estamos ao vivo na 100,5. Tati Mandelli já está aqui na bancada também. Bom dia, Tati. Bom dia Timóteo, bom dia ao nosso ouvinte da Ouro Negro FM, os bradistas aí de plantão. Um excelente dia para todos vocês. Mas, ô Tati, e aí, o que você acha do Leão? Lá que você conhece, Lauro de Freitas, né? Conheço, a gente morou lá um tempo, tem uma casa lá em Lauro de Freitas. É uma cidade de uma administração podre, né, se a gente pode dizer isso. Começa podre pelos rios, que são todos podres, que estão em obra há anos por essas prefeituras de esquerda e nunca terminam, obras infindáveis, trânsito infindável, cidades esmigalhadas, violência, até tudo de ruim tem em Lauro de Freitas, infelizmente, que tinha tudo para ter tudo de bom, porque tem uma economia pujante, tem um comércio que funciona bem. Então, quem já morou em Lauro de Freitas sabe do que eu estou falando, a cidade do buraco, a cidade do descaso. Acho o João Leão, com nossas dificuldades aí partidárias, eu acho que ele é um cara que tem uma condição de fazer uma boa administração. Ele, como vice-governador, e olha que ser vice-governador não é muito fácil num regime de esquerda, ele tentou desenvolver o Estado, eu sei, em vários lugares, com vários projetos. Então, eu acho que ele é uma pessoa que tem uma condição grande de, primeiro, ganhar a prefeitura, como bem disse a Vanessa, e, em segundo lugar, de fazer uma excelente administração. Eu quero lembrar que Lauro de Freitas, aqui nosso caso baiano, de perseguição política, derrubou a candidata que estava na pesquisa em primeiro lugar, que era a Débora Regis, que ganhou o processo em primeira instância, mas tomou 7-0 no STJ daqui da Bahia. Então, é uma coisa que a gente tem que entender que não é simples disputar eleições e ser adversário político destas pessoas que estão tão bem aparelhadas no sistema jurídico. Então, o João Leão, como é um cara bem engajado, acho que esse problema ele não vai sofrer e vai poder ser um bom prefeito para Lauro de Freitas, até porque ele negocia bem com a esquerda e com o PT. Concordo. Governo transmite live de Janja por canal oficial no WhatsApp. Olha que absurdo. Eu acho um absurdo. Essa Janja está querendo tirar uma onda de comunicadora, de que vai limpar a barra do Lula, que ela está governando, né? A cuidadora do Brasil aí, cuidadora de idosos, fazendo live sobre economia, ainda era sobre endividamento do brasileiro, chamou o Haddad. Você imagina, né? É uma live que ela fez pelo Instagram, pela conta pessoal dela, teve aí quase 100 mil visualizações, e usou da máquina estatal para fazer a propaganda da live, o que é um absurdo, porque, como vocês bem disseram, o presidente Bolsonaro fazia live, Eduardo fazia live, todo mundo fazia live, nunca vimos a SECOM produzir material de propaganda para os jornalistas desse tipo de conteúdo. Então, mas, de novo, né? Estamos vivendo um momento em que 2 pesos, 2 medidas não funcionam mais aqui no Brasil. Então, por um lado pode tudo, para o outro não pode nada. Eu minto, peço desculpas. Eu publico uma coisa que eu não posso, eu peço desculpas. E se estiverem atentos, se não estiverem atentos, eu continuo fazendo. Mais ou menos é isso. Quem chamou a atenção, a Folha de São Paulo, do consórcio de imprensa. Parece que estão acordando. Eu não acredito muito, eu acho que eles estão jogando para a plateia. Aí, de vez em quando, mandam uma crítica que é boba, que é besteira, e, por outro lado, deixa passar uma coisa absurda, completamente ilegal, e faz vista grossa. Então, não acredito nos veículos tradicionais de imprensa mais. A gente precisa entender que essa primeira-dama força, né? Ela está forçando, ela força a barra. Ela não tem uma popularidade natural, muito antes pelo contrário, e ela fica forçando essas lives, essa simpatia, essas coisas para aparecer. É típico de alguém que está gostando do papel, né, de primeira-dama e tal. Deve estar se achando assim, talvez meio Evita, sei lá. Lula critica Hugo Chávez para legitimar o Foro de São Paulo. Ontem foi o foro, foi um absurdo, rapaz.
O Foro de São Paulo foi criado logo depois que caiu o Muro de Berlim. Quer dizer, logo depois que a União Soviética sucumbiu, o Foro de São Paulo foi criado com o seguinte objetivo: reestabelecer o que perdemos na Rússia. O que perdemos na Rússia foi o comunismo, que vamos restabelecer o comunismo. Então agora fica um monte de jornalista passando pano, o Lula com essa bobagem do Hugo Chávez, como se não tivesse abraçado o Maduro há 3 semanas atrás aqui no Brasil, fazendo essa conversa mole, de que o Foro de São Paulo não é uma organização com a finalidade de transformar a América Latina em um grande continente comunista. É sim! Não adianta ficar passando o pano e dizendo que não é. Esse é o objetivo. É governo único, é controle das pessoas, é pobreza generalizada. É exatamente o que temos em Cuba, na Venezuela. Estamos caminhando para isso na Bolívia e vários outros países da América Latina. Então não tem essa conversinha mole de dizer que não, que é a democracia. A China é regime democrático chinês. A Rússia também, quem acredita nisso é otário. Na verdade, essa democracia que o Foro de São Paulo diz que prega é o socialismo comunista que nós vemos em todos os outros países da América Latina onde ele foi implantado. É isso e ponto. Não tem nada a ver, como eu já disse aqui, com o socialismo lá da Suécia. Nada a ver. É outra coisa. Nesse sistema, o povo não vai ter voz, como não tem voz o povo da Venezuela. Inclusive, eu estava lendo um artigo essa semana que diz que precisa ter bônus social para comer agora. Se você vai na manifestação a favor do governo, você ganha um ponto, ganha mais uma cesta básica. Se você vai não sei aonde também, já em compensação, se você participa de um, você perde e não come. É assim na Venezuela, uma liberdade enorme, uma democracia especial. Lá não tem mais, como diz o presidente, nem cachorro para comer. Então é isso que eles querem, é isso que faz essa coisa que envergonha o nosso país, que gostaria e sei que tem uma tradição de ser verdadeiramente democrático, apesar das nossas instituições terem sido tomadas por esse ativismo judicial. A gente tem esse sonho ainda do Brasil ser uma democracia e jamais poderia e pode aplaudir uma iniciativa como essa do Foro de São Paulo, que tem um único objetivo: empobrecer a todos nós. O Lula ataca o presidente do Uruguai, o Lacalle Pou, no Foro de São Paulo, viu? Lula usou o seu discurso na 26ª edição do Foro, em Brasília, nesta quinta, para atacar o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou. A situação do Foro de São Paulo, ele tem aqui na América Latina 3 países, pelo menos 3 países de antagonismo forte, que é o Uruguai, a gente tem o Paraguai também, que acabou de eleger o Benítez, que é um cara de direita, e agora tem El Salvador também. Então, já está mudando um pouco esse quadro, né? Onde, de um lado, você vai ver a prosperidade econômica, no outro vai ver a miséria, e a gente tem agora a primeira eleição que pode fazer essa diferença, que é a eleição da Argentina. A eleição da Argentina, apesar do Lula querer liberar milhões para a campanha do Fernandes, que não sai daqui com o Pires na mão, deve ser buscando dinheiro para a campanha, evidentemente, não é para o gasoduto, né? Então, a gente vai ver que talvez essa esquerda saia da Argentina, se juntando aí ao Uruguai, ao Paraguai, a El Salvador, e o Chile fazendo, como a Vanessa bem lembrou, já uma mudança de discurso do Boric na direção ainda na esquerda, mas daquela Sim. esquerda que não é ditatorial, que não abusa dos direitos humanos e todos esses valores aí fundamentais de uma democracia. Então, o Foro de São Paulo representa o oposto disso. Existem, né, várias denúncias no sentido de que quem fomenta esse Foro de São Paulo e quem patrocinou essas ideias desde o início foi o narcotráfico. Afinal de contas, o narcotráfico está ali inserido dentro desses governos e fazendo ali o que quer nesses países. Então, a gente já sabe o que pode esperar desse Foro de São Paulo. E bons políticos não vão se juntar a essa loucura. E o primeiro caso, e o Lula foi lá alfinetar, porque, afinal de contas, o Lacalle Pou o alfinetou aqui no Brasil, e ele retribuiu aí agora nesse discurso. E vamos falar sobre isso. Matéria do Brasil Jornal: conceito de democracia é relativo.
diz o Lula sobre a Venezuela? O conceito de democracia é relativo, porque agora a piada do momento é dizer que nós estamos vivendo uma democracia trans, né? Ela é uma democracia, é uma ditadura travestida de democracia, e isso é a Venezuela. Então, assim, esse discurso é absurdo, eu não sei a quem ele pensa que engana, com certeza não as pessoas que moram em Pacaraima, que vem essa imigração de venezuelanos famintos diariamente entrando no nosso país e outros países vizinhos à Venezuela. O que nós estamos vendo na Venezuela é o encaminhamento da maior tragédia humana que a gente viu no início desse século. Um país que era o mais próspero da América Latina na década de 90, hoje é o segundo país mais pobre do mundo. E é lógico que isso não se conquistou com liberdade nem com democracia, porque onde tem liberdade e democracia, tem prosperidade. Então, essa fala dele, ela é absurda, porque em nenhum lugar miserável as pessoas têm liberdade de sua opinião, porque se tivessem, fariam alguma coisa para melhorar a sua própria condição de vida, o que é impossível na Venezuela, e em Cuba, e na Nicarágua. Então, esses lugares que são exemplos de como não fazer, que são elogiados por uma pessoa que diz que foi eleita por um sistema democrático não auditável neste país. Então, assim, tudo é relativo. Quando tudo é relativo, nada é verdade, nada é verdadeiro. E aí ele não perde também, como nunca perde, a oportunidade de alfinetar o verdadeiro líder desse país, que pelo menos tem nas suas qualidades, e essa talvez seja a melhor qualidade do nosso ex-presidente Bolsonaro, falar a verdade. Então, ele tem um antagonista que fala a verdade, e para rebater esse, só narrativas. Como ele disse para o Biden, tudo depende da nossa condição de impor as nossas narrativas. E é disso que vive esse governo, de narrativas, de mentiras. Vamos, por favor, assista, ouça você que está na rádio. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. É um absurdo, né? Ele que às vezes muda o discurso e diz que ele é conservador, que ele é um cara a favor da família, que ele é um cara a favor da Bíblia. Ele disse aí na live semana passada que ele era a favor da Bíblia, que ele era a favor da Constituição que ele não assinou, e agora ele está, às vezes ele tem esses déjà vu, mostra quem ele é, né? Ele é um cara que não acredita na nossa pátria. Ele acredita que nós temos que ter um governo só, uma área só. Então, por isso que ele entrega a Amazônia sem dó nem piedade, porque ele não tem amor pela pátria. Assim como não tem amor e não valoriza a família. E agora está cada vez mais claro, afinal de contas, ele tem orgulho de ser chamado de comunista. Então, o que esperar de alguém que tem orgulho de ser chamado de comunista? Porque o comunismo destruiu as religiões, destruiu a economia de vários países, destruiu o conceito de pátria e de pertencimento, porque se eu sou brasileiro, eu tenho uma sensação de pertencimento. E aí ele vai transbordando aí essas ideias que estão aí dentro do governo dele, um governo de esquerda, um governo vermelho, um governo comunista, ditatorial, que até na marca do seu próprio governo enfiou a cor vermelha, de tanto ver os patriotas dizerem que a nossa bandeira não era vermelha, como não é vermelha. Então, nós brasileiros não somos comunistas. Agora, esta pessoa que enganou o povo brasileiro e que engana todo dia, cada dia mais mostra quem é. Uma pessoa que combate o patriotismo, que combate a família, que combate os nossos valores, e esperar o quê? E que tem orgulho de ser comunista. Esse é o presidente do Brasil hoje. Um documento sigiloso que a Veja teve acesso mostra que esse embate deve ganhar um capítulo explosivo nas próximas semanas. É bomba, viu, rapaz? E não é pressão, não. O negócio pega fogo. Nele, a PGR insinua que Alexandre de Moraes autorizou procedimentos ilegais, decretou prisões sem fundamento e tentou promover o que na justiça se chama de pesca probatória, uma diligência autorizada e sem um fato que a justifique, tendo como objetivo real colher alguma prova aleatória de um crime.
Eu acho que ela é bem evidente, né, que foi isso que aconteceu. Afinal de contas, lembro que eles pegaram também o celular do presidente Bolsonaro sobre uma desculpa que ele tinha falsificado um cartão de vacinação. Essa foi a desculpa para fazerem essa tal pesca probatória e botarem o Mauro Cid na cadeia. E eu acho que essa semana, com aquele episódio do Coronel Nine, lá na CPI, ficou evidente o quão arbitrárias foram e estão sendo estas prisões que envolvem, na verdade, tentar provar uma mentira para a população brasileira. Eles querem, porque querem, dizer que o que aconteceu no 8 de janeiro era um golpe, que esse golpe estava armado pelo presidente Bolsonaro, que nem no país não estava. Então, estamos falando de um golpe sem armas, sem instituição, num domingo, feito por velhinhas portando bandeiras e bíblias. Então, é uma coisa para lá de não factível, né? Apesar deles inventarem estas narrativas sem fim. E aí vão atrás das provas. Então, lá na casa do Anderson Torres tem uma tal de uma minuta que não está assinada por ninguém, que acharam lá ou não, ou produziram, que faz parte e está fazendo parte da tese do relator que está pedindo a inegibilidade do Bolsonaro, que já é dada praticamente como certa. Então, para vocês verem o nível de absurdo que estamos vivendo no Brasil. E essa posição da Lindora, hoje revelada pela Veja, é quase um alento, né? Alguém está olhando, alguém está fazendo pergunta, porque quando eu vejo a situação, e como a gente viu na CPI do 8 de janeiro, com aquele coronel, que tudo o que ele fez foi acabar com a rebelião, ou acabar com o problema, e por isso ele foi punido, porque, de certo, o que queriam é que o negócio fosse ainda pior para o patrimônio público. Então, assim, quando a gente vê que quem fez o certo foi para a cadeia e quem fez o errado foi promovido, como ficou muito evidente na CPMI, nesse depoimento do Coronel Daime, a gente vê que essas prisões, elas são cala-bocas e eu vou fuçar a tua vida até eu achar um pelo em ovo, se esse pelo em ovo for útil para eu atacar o ex-presidente Bolsonaro. Essa que é a verdade, e não adianta dourar a pílula, graças a Deus tem a Lindora, eu não sei cadê o Aras, e eu vou chamar de novo baianos. Cadê os baianos de coragem desse país, meu Deus? Será que eu, mulher, vou ter que chamar? A gente não está vendo nenhum baiano aí com possibilidade de fazer realmente a diferença. Cadê esses baianos fortes? Cadê o Aras? Cadê o Arthur Maia lá na CPMI, que já está sendo chamada de escolinha do professor Raimundo? Que é isso, meu Deus? A gente não mostrou aqui na Brada. Mas tinha que mostrar. Porque, assim, a esquerda está dando... Eu falei aqui, quando a Vanessa dizia essa CPMI não vai dar em nada, eu dizia, vai sim. Ela vai expor de tal maneira o ridículo que a população vai começar a se dar conta. Então, nós temos uma CPI, eu não sabia, tem 7 pessoas no Maranhão. Para você que não sabe, o Maranhão é o estado mais pobre dessa nação. Então, o governo, Flávio Dino, escalou 7 pessoas do Maranhão para essa CPMI, que é para representar o povo brasileiro. Você se sente representado aí, brasileiro, por 7 integrantes do estado do Maranhão nessa CPMI? Você se sente? Então, olha o que nós estamos vendo, além de um desfile de absurdo, um desfile de narrativa sendo desqualificada o tempo todo, nós assistimos de cadeirinha uma injustiça essa semana, que foi o Coronel Nine, que foi preso sem motivo nenhum por ter realmente feito a única pessoa o seu trabalho bem feito e terminado com aquele quebra-quebra. Esse foi o grande problema dele, foi preso por isso. Então, esse é o Brasil que a gente vive, ainda bem que temos uma Lindora. A gente tem agora aí também o Bahia Direita, que vai transmitir filme conservador dentro de universidade pública. Então, fiquem ligados aí, minha gente. É isso que a gente tem para fazer, não é algo que vai chegar aí, sabe, como um passe de mágica, alterar tudo. Agora, ficar parado de braços cruzados é que não vai levar a lugar nenhum. E aí, Tati, o que você acha? Não, assim, isso que a Vanessa falou é fundamental, né? A primeira coisa que os pais precisam fazer é ocupar as escolas. É querer saber o que está sendo ensinado, por que está sendo ensinado, se tem professor militante, se não tem, se a escola é sem partido, se não é. E isso não impede ninguém, nem da classe alta, nem da baixa, de fazer.
é que nós não temos hábito de ocupar esses espaços da sociedade. Então, a primeira coisa é que a sociedade precisa começar a ocupar espaços, né? Começar a ter entidade onde ela vai lá, reclama que tal conteúdo está na escola, tal coisa está errada, e começar a se movimentar nesse sentido. A grande mudança, ela vem, a gente fala que a guerra é cultural, só que a gente não pode nunca esquecer, se é que você pode ter uma esperança, é que, na verdade, esses movimentos esquerdistas eles são mais incompetentes, de uma forma geral, porque eles não são naturais. O natural é você achar que a família, que a religião, que a tua pátria são valores. E, para essa gente da esquerda, isso não são valores. Então, como eles tratam de uma cultura de destruir a cultura existente, para eles é mais difícil. E se a gente está fazendo o oposto, para nós, teoricamente, é mais fácil. Por que não está dando certo, Tatiana? Porque ninguém está fazendo. Tem que começar a fazer. E a gente tem visto vários movimentos acontecendo e vários espaços sendo abertos para os conservadores em todos os lugares. Então, todos nós temos que abrir esse espaço na escola, no bairro, ocupando. A gente ensina lá na fábrica. Não adianta reclamar que ninguém capinou a frente da tua casa. Pega o negócio e capina durante o final de semana, que, na pior das hipóteses, você vai dar o exemplo. A sociedade precisa se acostumar a participar dos processos. E fez parte da nossa cultura brasileira não fazer isso, não participar dos processos, aceitar os processos. Então, eu acho que agora a participação é que pode fazer realmente a diferença. O pedófilo preso por abusar menina de 12 anos tinha posts contra Bolsonaro e a pedofilia e fez campanha para Lula. Chamou o presidente de pedófilo, né? Acuse-os do que você é. Cada dia essa frase é mais verdadeira, né? No que a gente vê. Eu não vou chamar atenção para isso, vou chamar atenção para a nossa maravilhosa imprensa. Algumas pessoas dizem que eu sou jornalista, eu não sou jornalista de formação. Mas eu aprendi a questionar algumas coisas, né? Então, a gente vê uma imprensa que tem um hábito de passar pano para algumas coisas e dar notícia enviesada. Olha essa aqui. Não tem nada a ver com pedófilo, só para vocês entenderem como é que a imprensa funciona. Dados do CAGED, do emprego, mostram leve desaceleração. Sabe o que é uma leve desaceleração, Timóteo? É descer de 277 mil empregos gerados para 155. Nossa, só leve. É leve. Só leve. É só a metade. Meu pai. É só a metade. Outra notícia enviesada dessa semana. População do Brasil cresce para 203 milhões de habitantes. Aí você vai ler a notícia e o dado é de comparação de 2010. Porque 2021, o Brasil tinha 214,3 milhões. Nós perdemos 12 milhões de pessoas e a notícia é que nós estamos crescendo. Mas que tipo de imprensa é essa que dá a notícia completamente sem pé nem cabeça? Como é que pode isso? Então, esse rapaz, coitadinho, o monstro, se arrependeu, não sei o que, vai virar fantástico. Daqui a pouco tem beijinho do Drauzio Varela. Porque nós estamos lidando com uma coisa muito grave, que é uma passação de pano para bandido, para notícia ruim, para tudo, para quê? Para enganar você, para enganar o povo. Daqui a pouco essa pessoa, esse monstro, está na rua de novo. Com certeza. Porque aqui é o país da impunidade. E esse negócio de pedofilia, de abusar a criança, agora não é um negócio tão feio. Estão mudando os nossos dogmas. O Tucker Carlson falou isso nos Estados Unidos. Desde quando agora não é um dogma, não é um tabu a gente falar de molestar crianças? Desde quando isso virou normal? Desde quando isso virou bom ou positivo para uma sociedade? Então, essa destruição gradativa da nossa sociedade, que acaba produzindo monstros como esse, começa lá, com esse jornalismo enviesado que conta a história pela metade ou compara dados que não tem nada a ver, que nem esse, da população. Então, assim, é isso que a gente está vivendo, na verdade. Essa distopia que conta uma história diferente da realidade e você... Agora o ouvinte perguntou, o que eu faço para sair disso? Desliga a televisão, para começar.
Bom dia, Rádio Brado, bom dia, que fala que é Fábio de Dias Dávila. Gente, queria falar sobre esse pedófilo aí, esse marginal aí. Vagabundo. Esse cara aí é o reflexo da esquerda brasileira, né? É um cara de classe alta, né? Estudante, né? Um cara que tem posses, né? Ele era bancário. E hipócrita, né? Porque isso é a cara da esquerda brasileira. Ele faz essas coisas e fica falando, dizendo que é os outros que estão fazendo. Infelizmente, né? Porque as pessoas, até pessoas de esquerda mesmo, pobrezinha, coitada, pessoas que votam no PT, são pessoas conservadoras. Só que ele não entende o processo cultural, né? Ele não entende isso. E quando eles passarem a entender isso, aí sim as coisas começarem a ser mudadas. Valeu, meu querido, você tá certíssimo. Quer comentar, Tati, o áudio desse ouvinte aí? O que ele disse sobre a esquerda e a hipocrisia? Eu acho que ele está correto, é isso mesmo. As pessoas são conservadoras, elas não entenderam ainda a guerra cultural. Por isso que é tão importante que a gente ocupe os espaços na sociedade para ir mostrando para as pessoas onde é que está o erro, né? Tipo o jogo dos 7 erros, eles estão ali. E a gente precisa mostrar onde é que está errado, o que eles estão fazendo que não tem o objetivo que eles estão dizendo que tem. Porque tudo isso faz parte de um grande plano, né? E esse grande plano já vem sendo composto pela esquerda há muito tempo. Então, o nosso objetivo agora, como conservadores, nós que acordamos, né, é justamente esse, de demonstrar para a sociedade onde é que está esse erro, onde é que está errado, onde é que isso não vai dar certo. Inclusive, quem acha que isso vai dar certo, eu acho muito interessante, né, porque usar uma das receitas para o fracasso é usar a mesma receita que já deu errado num bolo novo, né? E é mais ou menos isso que a gente está vendo com o governo do PT. Então é lógico que vai dar errado, não tem nenhuma dúvida que vai dar errado. Então, quando as pessoas começarem a entender que está dando errado, que vai dar errado, que é óbvio que ia dar errado, porque se já não deu certo a primeira vez, por que daria agora? Então, eu acho que muito mais pessoas vão começar a acordar. Suprema Corte Americana acaba com o sistema de cotas em universidades. Aplausos. Também o ministro lá, o cara conservador, né? O cara é fera, né? Esqueci o nome dele. O Ivan. Maravilhosa. Mostrou que esse discurso aí de inclusão, que na verdade eu acho que toda essa coisa com inclusão, na verdade, acaba atraindo mais exclusão do que inclusão. Eu estava vendo nos Estados Unidos, por exemplo, tem esse movimento Me Too, né, que as mulheres podem denunciar os homens por qualquer coisa sem precisar provar exatamente. E isso já está, em lugares que isso está mais popularizado, está o feminismo, já tem muitos lugares que já estão preferindo nem contratar mulheres com medo de alguma ação jurídica contra as empresas. Então, é isso que acontece cada vez que a gente dá sistema de cotas, cada vez que a gente faz exigência e não deixa as coisas naturalmente acontecerem. Parabéns para a Suprema Corte Americana, foi excelente isso, e eu acho que é exatamente isso que a gente precisa ter. Um sistema justo, igual para todos, não quer saber se é de uma raça ou de outra, então, se todos somos iguais, também privilégios se tornam desnecessários. Antecipou, o governo Lula aumenta imposto da gasolina e etanol 2 dias antes do previsto. Pois é, né, Timóteo? A gasolina em 2022 era R$ 4,50 e o barril do petróleo era $90. Hoje, a gasolina bate R$ 5,70 e o mesmo barril de petróleo vale R$ 70. Tá bom para você? Então, quando você colocar gasolina no carro, lembra do hotel em Londres, da comitiva para a China, do novo avião do Lula, tudo isso, porque tudo isso você paga a cada momento que você bota gasolina no seu carro. É simples assim. Aumentar imposto para um governo que gasta muito, que gasta mal e que principalmente não tem nenhum respeito pelo consumidor. É isso aí que estamos vendo. Então, você prestou atenção? O barril do petróleo hoje vale $70. Há um ano atrás valia $90. Mas a sua gasolina subiu, querido, e bastante. E falando também sobre economia, o Campos Neto rebate Lula e diz que a economia se recupera com o protagonismo do Banco Central. O juro alto, sim, é um dos atributos para controle da inflação, visto que a inflação no mundo todo
vinha subindo e essa decisão aí do Campos Neto de manter a taxa de juros nesse nível está segurando a economia brasileira. Há quem diga que até a saída do Campos Neto no final do seu mandato, em 2024, nós podemos respirar com um certo alívio no Brasil. Quando eu digo certo alívio, porque a gente precisa lembrar que a inflação na Argentina, que usa essas mesmas medidas lulistas aí para promover a sua economia, está em 105%. Então, como a gente vê que nós temos um quadro inflacionário nessas políticas socialistas de um Estado agigantado, de um Estado que gasta muito e que, como eu falei, gasta mal, a gente vai precisar sempre ter um balizador, e esse papel o Campos Neto tem feito muito bem. Ele é o grande antagonista às loucuras do presidente Lula, graças a Deus. E enquanto ele estiver ali, nós podemos contar com uma certa estabilidade no Brasil. E isso foi aprovado no governo Bolsonaro, a autonomia, a independência do Banco Central. Já pensou, se fosse o governo federal, por fins com objetivos políticos, para estes fins escusos no Brasil? Já pensou a inflação, como é que estaria agora? E o Lula aí falando, distribuindo grana para todo mundo. Meu amigo, então, né, Tati? Já pensou se tivesse na mão do PT agora o Banco Central? A gente já tinha visto a inflação subir bastante nesses primeiros 6 meses de governo, com certeza. Tem gente que diz que numa eventual saída do Campos Neto, dessa política econômica transformada, a gente poderá ter um dólar subindo aí 2 ou 3 vezes o que é hoje, quer dizer, um dólar a 12, por exemplo, que seria um caos, mas é o que a gente viu na Argentina, que é o tal do dólar que não é controlado pelo Banco Central. Então, assim, o que mantém a economia brasileira ainda junta, ainda direita, ainda conseguindo se manter, é justamente o Campos Neto. Então, vamos torcer aí para que ele continue no Banco Central, e o Copom já deu aí vários sinais que na reunião de agosto o juro, inclusive, deve cair. Notícia aqui do Brado Jornal: Bolsonaro, abre aspas, Deus não tocou no coração de Alexandre de Moraes até agora. Eu acho que é uma impossibilidade isso, Deus tocar no coração do Alexandre de Moraes, porque eu acho que ele se acha Deus, né? Então é difícil para pessoas que têm esse nível de soberba receberem o toque humilde de Deus. Isso é para os corações humildes, isso é para aquelas pessoas que têm noção do seu tamanho, né? Que é menor que um grão de areia aí dentro do universo. Como o Alexandre de Moraes acha que ele é alguma coisa especial que existe entre o céu e a terra, ele não tem nenhuma condição de ser tocado por essa mão de Deus, infelizmente. Será que vem mesmo? A matéria do Brado Jornal, o governador Jerônimo detalha a reunião com Lula e representantes da BYD. Aí na matéria vocês falam em investimento em infraestrutura, né? E a gente acabou de ver a BR-324, ela está completamente saturada, né? As pessoas estão dando conta de 4 horas para vir de Feira de Santana a Salvador. Uma estrada que não tem investimento nenhum. A principal via de acesso à cidade tem sido matéria aí nos meios empresariais, a precariedade de infraestrutura, e eu estou falando de estrada. Então, eu espero que o governador tenha essa visão para a infraestrutura, porque como é que vamos escoar a produção se até para chegar em Salvador um caminhoneiro chega a demorar entre Feira de Santana e Salvador 3 horas? Então, nós estamos vendo uma principal BR aí de ligação à nossa cidade, absolutamente abandonada, com 2 pistas há 30 anos, uma cidade que a principal via de acesso à nossa cidade, de saída e de escoamento de produção. Então, eu espero que, além de trazer a fábrica, o governador comece a botar um olho na questão da infraestrutura, porque nós precisamos muito para desenvolver esse estado dessa infraestrutura básica. Bora lá. Deixa eu me despedir da Tati, que ela falou, ela precisa sair. Tati, muito obrigado, minha querida. Até a próxima semana. Obrigado a você que está nos ouvindo aí pelo YouTube. E quarta-feira eu estou aqui de novo.